Fala galera, eu sou Adriano Sode e esse é mais um vídeo do Sodecast, o seu canal de cultura pop para ver e ouvir. Eu tenho uma pergunta para você que é fã de novela mexicana. Você sabia que Thalía e Adela Noriega trabalharam juntas e já eram estrelas bem antes da trilogia das Marias e de Privilégio de Amar? O vídeo de hoje é sobre um clássico das novelas mexicanas e da TV no México como um todo. Eu estou falando de Quinceañera, ou Meus 15 Anos, como foi apresentada a novela no Brasil no ano de 1991 pelo SBT, um clássico que revolucionou a teledramaturgia mexicana. A novela foi estrelada por Adela Noriega de clássicos como Privilégio de Amar e Amor Real, além de Thalía, que dispensa apresentações. A estreia original de Quinceañera no México foi em 1987 pelo canal Las Estrellas da Televisa. Originalmente, a novela tem 91 capítulos e foi um sucesso tremendo no México e mudou a teledramaturgia da TV mexicana. A obra surgiu a partir do livro homônimo de mesmo nome do escritor e ator René Munhoz, que é outro artista super conhecido do público brasileiro e parte do elenco de Quinceañera. Foi a primeira telenovela lançada para agradar ao público adolescente. Com isso, foram debatidos temas considerados tabus para a época, como gravidez indesejada e estupro. Anteriormente, a produtora da novela, Carla Estrada, fez uma tentativa de conquistar a audiência juvenil da TV mexicana com uma outra telenovela chamada Pobre Juventud, de 1986, mas o projeto não teve sucesso. Então, Quinceañera acabou sendo considerada a primeira novela adolescente voltada para a TV mexicana. A título de curiosidade, o produtor ou produtora são membros muito importantes dentro de uma produção de telenovela na Televisa. E Carla Estrada, a produtora de Quinceañera, tem um grande destaque dentro dessas produções. E por muito tempo, ela esteve à frente de grandes novelas de sucesso da empresa, como Amor Real, O Privilégio de Amar, Maria Isabel e Manancial, todas estreladas por Adela Noriega, que parece ser a atriz predileta de Carla Estrada. Mas afinal, o que é um produtor ou produtora? A respeito da forma como a Televisa trabalha e promove seus projetos, esse profissional vai cuidar da produção, ou seja, a cara do produto para o mercado, e nesse sentido, especificamente no caso da Carla Estrada, ela cuida da seleção de parte do elenco, dentre outros detalhes, para que o produto tenha patrocinadores importantes para investir dinheiro e custear a produção. Isso vai desde a decisão a respeito dos protagonistas e quem fará parte do elenco como um todo, até os temas que serão abordados pelo projeto. Esses são alguns dos elementos decisivos a respeito do apoio de investidores e também da audiência. Tanto é que Carla Estrada teve que convencer os executivos da empresa Televisa para ter nomes como Ernesto LaGuardia e Nailea Norvinte no elenco de Quinceañera, porque até então os dois, hoje atores consagrados, na época eram iniciantes e não tão famosos, o que poderia afetar a promoção da novela. A respeito do impacto cultural da novela Quinceañera no México, a novela estava bastante à frente de seu tempo, por tocar em temas muito sensíveis, não só de violência sexual, assédio, machismo, gravidez indesejada, aborto, violência entre gangues de rua, mas também como vício em substâncias ilícitas, um drama vivido pelo personagem irmão da protagonista. Além desses conflitos, estavam presentes também os debates sobre a dinâmica familiar, das amizades e relacionamentos amorosos. A produção sofreu forte censura do governo mexicano, que não permitia a exibição de temas sensíveis como o estupro, que era um conflito central da trama, e palavras consideradas ofensivas como amante. As pessoas mais jovens talvez não saibam, mas muito antes das políticas e diretrizes de uma plataforma para determinar o que é permitido ou não falar, mencionar ou promover numa rede social, havia algo chamado censura. A censura tem a ver com o contexto político e cultural de um país, e basicamente ela é a imposição de um governo ou regime a respeito do conteúdo veiculado nos meios de comunicação, um fator decisivo sobre o que pode ou não ser debatido, mencionado ou sugerido no meio deles. E para contornar essa situação, a equipe da novela teve que modificar as palavras proibidas, além de ilustrar a situação de violência sexual sofrida pela protagonista como uma memória da personagem. Eu assisti a novela completa
E olha só o fato da sugestão do tema e da situação, eu garanto que causava repulsa. Eu sentia muita tristeza também por ver o sofrimento da personagem Maricruz, extremamente bem interpretado pela Adéla Noriega. O que eu acho que de forma alguma é motivo para censurar o tema da violência contra a mulher. Ao contrário, eu acho que eles deviam ter aproveitado a situação para ampliar ainda mais o debate. Agora, vamos falar sobre a sinopse da novela, os destaques de personagens, suas histórias, os desafios enfrentados por eles e mais sobre os temas abordados na trama. Beatriz e Maricruz estudam juntas e são melhores amigas. Ambas estão prestes a completar 15 anos e sonham com suas respectivas festas de debutantes. Beatriz é uma menina rica que não se sente amada pelos próprios pais, que tem uma relação conturbada no casamento. A mãe é uma renomada advogada e com pouco tempo para se dedicar à filha, e o pai tenta comprar a afeição de Beatriz com presentes caros, além de manter uma relação extraconjugal. Maricruz é uma garota pobre que é apaixonada pelo mecânico Pâncio, mas sua mãe, a ambiciosa Carmen, não permite o namoro por querer um homem rico para sua filha. Carmen é uma mãe possessiva e egoísta, que inclusive assedia moralmente a própria irmã que vive em sua casa de favor, além de atormentar o marido para que ele trabalhe mais e de alguma forma arranje dinheiro para a festa de 15 anos de Maricruz, uma típica mulher soberba que deseja manter as aparências apesar das dificuldades financeiras. Pâncio, o par romântico de Maricruz, é um ajudante de mecânico que deseja dançar a valsa de 15 anos com sua amada Maricruz, além de terminar seus estudos para oferecer tudo o que ela merece, mas o rival Memo fará de tudo para separar o casal. Memo é o líder de uma perigosa gangue de adolescentes bandidos e usuários de drogas. Ele se sente atraído por Maricruz. Ao ver que jamais será correspondido, ele tentará fazer de tudo para afastá-la de Pâncio. Uma de suas piores maldades é fazer com que Pâncio acredite que ele próprio, Memo, abusou sexualmente de Maricruz. Maricruz é assediada por Memo, que a ameaça de contar a todos sobre o abuso. Por essa razão, ela passa a contar com o apoio da amiga Beatriz para tentar esconder de alguma forma esse terrível fato em sua vida. Por conta dessa amizade, Beatriz se envolve com Gerardo, irmão de Maricruz, que a engravida. Assustado, Gerardo abandona Beatriz após ela revelar a ele que está grávida. Maricruz tenta convencer o irmão a assumir o bebê, uma tentativa em vão. Ela passa a ajudar a amiga, que fica arrasada, pois ele foi seu primeiro namorado. Beatriz e Maricruz vão passar por grandes desafios durante as transformações físicas e psíquicas comuns durante a puberdade. Elas enfrentarão questões ligadas à educação sexual, ao abuso físico e psicológico, o aborto, as relações familiares, dentre outros temas que serão abordados na trama, que as atinge de forma direta ou indireta. Apesar dos temas delicados, Quinceañera é uma novela que também ilustra o amor juvenil, a inocência e o medo comum diante das transformações do corpo e da mente na puberdade, além das necessidades de encontrar aconchego na família, que faz parte do processo de construção da personalidade nesta fase da vida. A amizade também é um dos temas centrais, exemplificando os primeiros laços que uma pessoa cria durante a passagem para a vida adulta. Vamos conhecer agora 5 curiosidades dessa novela que marcou gerações. Curiosidade 1. A começar pela protagonista Adéla Noriega, que fez a personagem principal da história, a Maricruz. Nesse momento, nos anos 80, ela era uma das atrizes mais relevantes da época, e antes de ser definida para protagonizar Quinceañera, ela estava sendo analisada para protagonizar Rosa Selvagem, de 1987, que é outro grande sucesso da Televisa, que inclusive foi apresentada no SBT. Mas nessa mesma década de 80, outra atriz também era muito popular internacionalmente, no caso a Verônica Castro, que é uma das atrizes mais populares do México, e a Televisa decidiu colocar ela no papel que seria de Adéla Noriega em Rosa Selvagem. No caso, uma troca de protagonistas, porque a empresa imaginava um retorno financeiro maior internacionalmente. Segundo fontes do Wikipedia, essa mudança de planos acabou por dar a Adéla Noriega o papel de Maricruz em Quinceañera como um consolo, o que eu acho pouco provável. E se foi assim mesmo, acabou por ser um grande acerto, já que a novela alçou a carreira de Adéla Noriega ao estrelato, dentre as maiores atrizes de sua época, e se tornou um símbolo na cultura popular mexicana. Curiosidade 2. A cultura de festas no México
para comemorar os 15 anos de uma jovem já era algo muito forte por lá, mas a novela acabou por popularizar ainda mais essa festa. O fato é que se tornou um elemento do inconsciente coletivo cultural mexicano. Agora eu vou falar sobre a trilha sonora. A trilha de abertura é uma música também chamada Quinceañera, não sei se foi feita exclusivamente para a novela, mas acredito que sim. Ela é interpretada pelo grupo mexicano Timbiriche, que é uma espécie de RBD dos anos 80. Embora comparações sejam arriscadas, isso é só para ter uma ideia do que realmente foi o Timbiriche naquela época. Talvez ele não seja tão famoso internacionalmente quanto, mas que teve essa proporção aproximada em termos de sucesso, comparado ao RBD, que inclusive cantou músicas do Timbiriche em um show ao vivo, o Tour Generación, de 2005. Era um grupo pop muito famoso e um dos membros era a Thalía, que é uma das vozes que interpreta a canção Quinceañera, tema da novela de mesmo nome. O Timbiriche se tornou um clássico da música pop mexicana e a canção Quinceañera até hoje, eventualmente, é usada em festas de 15 anos no México. Curiosidade 3. Thalía. A atriz recebeu o papel de Beatriz em Quinceañera, a coadjuvante da novela. À época, ela tinha sido lançada pela própria produtora Carla Estrada em Pobre Senhorita Limantur, de 1987, uma novela anterior à Quinceañera, que foi um enorme fracasso. Até mesmo a Thalía comentou isso em uma entrevista com o próprio Silvio Santos, quando ela veio ao Brasil pela primeira vez. Mas, em Quinceañera, a personagem de Thalía foi um dos papéis mais marcantes e complexos de toda a carreira da cantora e atriz. Havia muita dramaticidade, ao mesmo tempo por ela estar começando nas novelas, acho que havia uma ousadia maior em colocar Thalía num papel como esse, ou seja, arriscar a imagem dela com uma personagem que viveria situações controversas, como viver um amor abusivo, gravidez indesejada e o tema aborto sugerido. Ironicamente, ela não foi a primeira opção para Beatriz, e sim Paulina Rubio, que também era uma cantora integrante do Timbiriche, mas que recusou o papel pelo fato da personagem engravidar, o que poderia manchar sua carreira. Desde o início da indústria cultural, os atores e atrizes consagrados, ou personalidades consagradas como um todo, têm esse cuidado com a imagem, e isso inclui escolhas de papéis em novelas, filmes e séries, porque pessoas e marcas associam muito a imagem de um determinado artista a temas, debates e ideias que ficam no inconsciente coletivo da população. Houve um boato também de que a mãe de Thalía, a dona Yolanda, falecida em 2011, exigiu aos produtores de Quinceañera para que a filha tivesse um camarim exclusivo, igual de Adela Noriega, durante as gravações da novela, já que Thalía vinha de um grupo famoso e compartilhava do protagonismo na trama, o que eu acho justo de certa forma, devido à relevância da personagem e o status que Thalía já tinha conseguido, além da lucratividade da empresa em cima de um grande sucesso. O fato é que Thalía se firma como atriz com este projeto que abre portas a ela para outros sucessos. Curiosidade 4. A exibição da novela no Brasil foi pelo SBT em 1991, 4 anos depois da exibição original no México, em 1987, mas aqui no Brasil ela foi reduzida a 54 capítulos, sendo que a novela original tem 91 capítulos. Não sei se isso teve a ver com a audiência ou foi uma edição pré-concebida para a venda internacional da novela. Quem souber, por favor, deixa aí nos comentários do vídeo que eu quero saber. Ou então comente também se você se lembra de alguma coisa da repercussão da novela na época aqui no Brasil. Ainda nos anos 90, em 1997, precisamente a CNT Gazeta, uma parceria entre emissoras pequenas no Brasil, aproveitando a popularidade de Thalía no país com a trilogia das Marias, adquiriu os direitos da novela Quinceañera e a reprisou no horário nobre, com o mesmo título usado pelo SBT em 1991. Meus 15 anos. Se você procurar na internet algo sobre essa exibição da CNT Gazeta da novela Quinceañera, você vai ver que a propaganda, as chamadas da novela usam uma música da Thalía, chamada Gracias a Dios, como tema de abertura. Essa música é parte do álbum En Éxtasis, de 1995, da Thalía, lançado no Brasil e que vendeu cerca de 190 mil cópias, a maior vendagem por uma artista mexicana, graças às novelas das Marias. Isso a maior vendagem na época. Então, eles queriam colocar a Thalía em evidência para ganhar a visibilidade, embora a Thalía fosse uma coadjuvante na trama. Se funcionou e trouxe público, eu não sei. Eu lembro dessa exibição na época, mas, gente, houve uma época que sintonizaram
um canal era uma tarefa bem difícil, então tinha que usar muitas gambiarras aí para poder assistir um determinado canal. Em resumo, na minha TV não sintonizava, então não pude assistir. Eu também não lembro de muita repercussão dessa novela, não tinham redes sociais, era muito diferente para que você tivesse um termômetro de como foi exatamente a exibição dessa novela aqui no Brasil. Ela foi lançada, né, no ano em que eu nasci, 1987, e aqui em 91, quando ela foi exibida pela primeira vez, eu era muito criança, então não tenho muitas memórias. Aliás, eu não tenho nenhuma memória dessa novela. Só posteriormente, muitos anos depois, é que eu pude assisti-la pela internet. Curiosidade 5. Serena Morena. Era uma das gírias usadas pelo vilão da novela, o Memo, que era interpretado pelo grande ator Sebastián Ligarde, o que se popularizou. Esse bordão nada mais significa que calma morena. Acreditem, até hoje esse bordão é utilizado no México, e eu acredito que há pessoas que devem usar até hoje por lá, sem saber que se popularizou por conta de uma novela. Eu não tenho certeza se foi o ator que inventou ou se foi ele que tornou famoso esse bordão que já existia. Essas foram algumas das curiosidades desse grande sucesso, falando de Quinceañera e seu legado. Além de ter consolidado as carreiras de Adéla Noriega e Thalía, a novela influenciou outras tramas juvenis, principalmente na ousadia de temas abordados e, na minha opinião, uma fuga de temas e histórias clichês dos dramalhões mais recorrentes da TV mexicana, ou seja, trouxe uma quebra de rotina. Mas o triunfo maior foi a perpetuação na cultura pop que a novela obteve ao longo dos anos, o que gerou diversos remakes da história. Apenas inserindo mais uma curiosidade, a novela também teve um filme de mesmo nome em 1960, baseado na história de René Munhoz, bem antes da versão de Quinceañera para a TV em 1987. Só para se ter uma ideia de como essa história tem se reinventado ao longo das décadas, inclusive o filme está no YouTube. Já nos anos 2000, foi feito o primeiro remake da novela chamado de Primeiro Amor a Mil por Hora. A novela foi protagonizada por Anaí, do RBD, e Ana Ladjevska, Kuno Becker e Valentino Lanús, atores também conhecidos dos fãs de novelas mexicanas no Brasil. O SBT exibiu esse remake em questão em 2003. Se vocês quiserem, deixem nos comentários se desejam um vídeo especial de Primeiro Amor a Mil por Hora. Em 2012, outro remake, só que agora com uma pegada um pouco mais leve em relação aos temas abordados na história. Esse remake foi chamado de Miss Quince, protagonizado pelas atrizes Paulina Goto e Natasha Dupeyron. Essa trama foi exibida na Nickelodeon e no Canal 5 mexicano um pouco depois, embora o remake mais relevante de Quinceañera ainda seja Primeiro Amor, de 2003. Agora, minha opinião pessoal, o que eu achei da novela. Bom, gente, eu assisti pela internet pela primeira vez em 2016, na íntegra, os 91 capítulos em espanhol. É uma novela impactante de fato, os temas discutidos são relevantes até mesmo para os dias atuais. É uma novela juvenil, mas com uma dramaticidade muito grande, muitos temas importantes para a sociedade no geral são discutidos na história, como o combate à violência contra a mulher, o machismo que atinge homens e mulheres, as drogas, além da descoberta da sexualidade e como isso pode ou deveria ser discutido nas escolas para evitar até mesmo possíveis casos de violência sexual. Eu fiquei, confesso, bastante impressionado com a abordagem da dinâmica familiar que a história coloca, numa perspectiva em que o pai é quem se torna o melhor amigo da filha e a aconselha, a ama, a apoia no momento tão trágico que é o suposto abuso sexual da personagem. Isso só coloca mais ainda em evidência que o machismo numa sociedade pode ser alimentado por qualquer pessoa, independentemente do gênero. Os diálogos são muito bons, alguns um tanto expositivos em razão da linguagem de telenovela. Achei uma novela bastante à frente de seu tempo, né, para a época tocar em temas tão delicados, né. Com relação às interpretações de Adéla Noriega, Thalía, Sebastián Ligarde, o vilão da história, né, o René Munhoz, que faz o Timo, o mecânico, dono da mecânica onde o Pancho trabalha, né, o personagem Pancho, ou seja, o autor da história atuando na novela, e a atuação de Luis Bayardo, o Ramon, o pai da protagonista. Para mim, essas foram as que mais me chamaram a atenção, pela dramaticidade, pelo carisma, pela naturalidade, que são qualidades que eu admiro num ator ou atriz. Mas a verdade
verdade é que a maior parte dos atores está muito bem. E eu acho uma novela bastante à frente de seu tempo, pela abordagem dos temas que são colocados dentro da história. Existe um elenco de peso na trama, né, que tem atores veteranos do cinema mexicano de ouro e outros juvenis que depois trilharam carreiras longas nas novelas que a gente já conhece. Os figurinos são bem anos 80, os vestidos da Maricruz até parecem os vestidos da professora Helena em Carrossel. Existe uma doçura e química entre Ernesto Laguardia, né, o protagonista, o par romântico da Adela Noriega, e isso é bastante importante. Essa novela, para mim, é mais que um entretenimento, ela tem um papel social importante em citar diversos temas que ganham diferentes versões a cada geração de juventude, mas que na origem se tratam dos mesmos problemas recorrentes, né? Que é o machismo, a vulnerabilidade do ser feminino, a hipocrisia em relação a restringir a educação sexual dentro da dinâmica familiar, até mesmo porque se tivesse havido esclarecimento disso dentro do universo da trama, a protagonista teria ferramentas para buscar ajuda, fosse psicológica, apoio familiar, médico, para evitar possíveis doenças, etc. Uma série de ações necessárias para amenizar impactos desse acontecimento tão brutal que é a violência de gênero abordada dentro da história de uma maneira tão sensível, né? Apesar de também muito chocante, né? Devido ao fato. A história segue sendo atual nesse sentido, infelizmente. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui o vídeo. Falamos desse clássico quinceañera que revolucionou o modo de abordagem de histórias para tramas juvenis no México nas produções da Televisa. Mencionei a relevância cultural e social da trama e fiz uma sinopse também em caso de você ter interesse em assistir essa história tão linda que é Quinceañera. Além das curiosidades e comentários sobre os remakes dessa novela, ou que se chamou Quinceañera lá no México e aqui no Brasil ficou conhecida como Meus 15 Anos. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, deixem um comentário, falem o que vocês conhecem também a respeito dessa telenovela. Eu sempre aprendo com vocês também nos comentários, isso é muito importante para o canal. Se inscrevam, divulguem para outras pessoas que possam gostar também, isso ajuda bastante para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também têm interesse em saber curiosidades sobre essas grandes produções mexicanas que são exibidas aqui no Brasil. Eu sou Adriano Sode e esse foi mais um vídeo do Sodecast, seu canal de cultura pop para ver e ouvir. Até o próximo vídeo.